Boa tarde, minha gente do sétimo ano. Como vocês podem observar, né, nossa aula de hoje está sendo gravada no YouTube, né, por conta que eu não estou ainda muito bem, né. Peguei aqui uma rinite alérgica, né, e estou me recuperando, tá? Então, a aula de hoje é abordando sobre o gênero reportagem, não é? Então, assim, falando um pouquinho a respeito desse gênero, né? Nós podemos entender que esse gênero, pessoal, reportagem, ele é um gênero jornalístico, tá? Por que jornalístico? Porque a essência do jornal é a reportagem e a notícia, não é? Além da reportagem e a notícia, nós temos também editorial, né? Nós temos o editorial que também é um texto jornalístico. Mas assim, a reportagem é a essência do jornalismo, né? Então assim, o que diferencia a reportagem da notícia, né? A reportagem, ela se difere um pouco da notícia porque se a notícia ela conta o fato, né? Ela conta o fato digamos, nu e cru, né? A reportagem, além dela contar o fato, ela também expõe, né, outros recursos, como no caso, é muito visível na reportagem, né, a opinião do autor a respeito daquele fato, não é? A posição, na realidade, do autor em relação àquele fato que está sendo narrado. E outra característica importante da reportagem é que ela pode conter, né, além da opinião do autor, pode também conter opiniões das personagens, pode aparecer perguntas, né, e respostas, é claro. Pode acontecer também que dentro da reportagem, gente, pode vir também contendo dados estatísticos, pesquisas, não é? Enfim. Então a reportagem ela é bem ampla, né? Ela difere muito da notícia, né? Se a notícia ela conta só o fato, do jeito que aparece lá, não é? Do jeito que o fato acontece, por exemplo, se foi por exemplo, ambulância queima, pega fogo na BR e tal. Então, observem que numa notícia como essa, por exemplo, que eu estou apenas fazendo uma hipótese, não é? Você observa que ele conta apenas o fato, não é? O responsável pela produção da notícia, ele apenas conta o fato do jeito que aconteceu, né? Não aparece opiniões, não aparece pesquisa, essas coisas, não é? Ela é bem objetiva, o que é diferente da reportagem. Então a reportagem é um gênero jornalístico, né, que possibilita o acesso às informações aprofundadas sobre um assunto de interesse público. Tá vendo? Aprofundadas quer dizer que esse fato ele é aprofundado, é um aprofundamento sobre um assunto de interesse do público, né? Para produzir uma reportagem, o repórter vai a campo, né? Pesquisa dados e entrevista pessoas. Então, como é que eu posso fazer uma reportagem? Basta eu ir a campo. Quando eu falo ir a campo, não é ir lá no campo de futebol, não, gente. Ir a campo é ir ao local da ocorrência e fazer a pesquisa, coletar dados, fazer anotações de dados importantes que ele julga que é importante e entrevistar pessoas. Então, nessa unidade, você vai conhecer as principais características desses gêneros e as etapas de produção de uma reportagem. Vira a página e descubra o seu lado, o seu faro jornalístico, né? Então aqui, é interessante fazer essa abordagem, primeiramente, para a gente saber o que é uma reportagem, qual é a essência da reportagem, enfim, tá? Então aqui nós temos as primeiras ideias, né? As primeiras ideias aqui tem quais são as diferenças entre uma notícia e reportagem, já foi até discutido aqui entre nós, tá?
Que recursos além da fotografia podem ser utilizados em uma reportagem impressa e em uma reportagem publicada na web, né? Na web que eu estou falando na internet. Então, gente, são essas questões. Quais tarefas você acha que a repórter executa durante a etapa da apuração de dados para a escrita de uma reportagem? Os verbos de língua portuguesa têm uma estrutura, não? Aqui no caso desse item 4 e do item 5, né? É a parte gramatical, tá? É a parte gramatical que não nos compete agora nesse momento. Portanto, nós vamos nos atentar aqui apenas à parte da leitura. Bom, aqui nesse encarte, não é, na página 112, vocês vão se deparar com esse encarte aqui, né? Aqui ao centro vocês estão observando uma personagem muito importante que ficou conhecidíssima. Essa mulher, gente, é conhecida como Malala, tá? Ela é natural do Oriente Médio, tá certo? Ali na região do Iraque, Irã, né? Que essas pessoas lá são perseguidas, muito perseguidas, elas vivem num estado de ditadura, não é? Ou seja, onde o povo não tem liberdade de expressão, tá certo? Então, assim, Malala ela foi atentada, né? Ela sofreu um atentado, quase morreu, levou 3 tiros. Né? A Malala aqui é uma personalidade e ela realmente aqui está se destacando porque é uma pessoa que tem coragem para enfrentar a ditadura, que não é mole, né? Não é? Esses grupos radicais islâmicos que existem nessa região perseguem realmente aqueles que não aderirem aos seus movimentos sociais. E Malala, ela quer ser diferente. Lá, falando um pouquinho aqui sobre a Malala, ela queria ser diferente, porque lá no país dela, ou você se forma em professor ou médico, tá? Você não tem opção para outras profissões. Então, ela queria ser diferente. Porque ela era diferente, acabou recebendo aí um atentado, né? E ela tá palestrando aí, né, numa Assembleia da ONU, acho que é aqui, né? Então, Malala Yousafzai, na Assembleia para a Juventude da ONU em Nova York, Estados Unidos. Tá vendo aí, ó? É isso mesmo. Ela se tornou uma personalidade, né, e um símbolo da resistência humana no país dela, tá certo? Então aí, aqui nós temos a reportagem que vocês vão ler. Essa reportagem aqui, ela vai falar da tecnologia, gente, com um tema importante que vocês gostam de tecnologia, né? Então, vocês irão ler esse texto que fala sobre essa tecnologia em relação à juventude, né? Aí tem até aqui um título bem legal aqui, Geração Sem Futuro. Tá? Vamos ver aí o que significa isso aí. Então vamos lá. O que vem a seguir? Qual é o perfil da geração de brasileiros nascidos entre o final de 1990 o início dos anos 2000? Para responder essa pergunta, a Época, que é uma revista, publicou uma edição especial de aniversário, 18 anos da revista. Produzimos a seguir uma reportagem, uma das reportagens dessa edição. Antes de ler, pense em que você descreveria sua turma. Será que sua visão sobre a adolescência é semelhante à perspectiva apresentada na reportagem? Não, tem uma coisa que vocês podem aí anteriormente fazer essa reflexão aí, né? E aí, como que você descreveria, né, a sua turma? Será que sua visão sobre a adolescência sempre é semelhante à expectativa apresentada na reportagem, né? Então aqui vai falar sobre a adolescência e também um pouco desta relação da adolescência com o uso das tecnologias atuais. Então aqui nós temos, como vocês estão observando, na página 114, né? Começa aqui a leitura da reportagem e aqui na página 115 tem aqui, como eu observei, como eu mostrei para vocês, que a reportagem, gente, ela apresenta muitos recursos, né? Entre eles, você está vendo aqui um gráfico, né?
ou seja, uma informação de uma pesquisa, não é? Ó, tá vendo aqui? Sobre a tecnologia, uso da tecnologia entre adolescentes, tá vendo aqui? 50% assistir a mais de 2 horas de conteúdo no YouTube por dia. E que está fazendo uma pesquisa, né? Tá? Então você observa que numa reportagem tem muitos recursos, não é? Tem o recurso da imagem, tem o recurso das opiniões. Então vocês já vão observando detalhadamente aqui na página 115 aqui, tá bom? Então, lendo o texto, você vem para cá, é uma continuação da página do exercício, na página do exercício não, tem outra pesquisa aqui, tá vendo aqui? Então vocês vão observar aí na página 116 também a continuação e na página 117 também a continuação sobre este assunto, né? Então, minha gente, o que é que eu vou querer que vocês façam aqui neste momento? Então, ao fazer a leitura, ao fazer a leitura, vocês irão responder essas questões aqui, tá certo? Acerca da reportagem, tá bom? Como é um texto muito longo, né? Eu vou pedir que vocês respondam somente alguma dessas questões, né? 6, 7, até a 7, tá bom? Então, eu vou querer que vocês só façam essas 7 questions no caderno de copia, no caderno de vocês, e faço o possível para me dar o retorno, tá? Porque agora nós estamos sendo cobrados para que vocês possam realmente me dar o retorno, tá bom? Eu vou anotar o nome das pessoas que estão me devolvendo essa atividade, tá? Vamos fazer o possível para que isso aconteça, tá? E tive numa reunião hoje mostrando em debate, né? Nós tivemos um debate falando sobre a aprovação deste ano, né, gente? Fala-se que a aprovação deste ano seria de forma automática e não é nada disso, tá? Para a gente aprovar vocês esse ano, vocês têm que fazer um montinho de coisas, tá certo? Participação primeiro, vamos avaliar a participação, quem está participando, quem não está, não é? Depois vamos ver quem está fazendo as atividades, quem está fazendo as provas direitinho, tá? Então é importante a participação de vocês, tá certo? Por quê? Não tem esse negócio, é porque é pandemia, ninguém vai ser reprovado. Vamos rever a situação. Eu vi a notícia hoje, né? Comentário hoje sobre este assunto, aqui no planejamento do quinto ano. Então vocês podem ficar certo de uma coisa, que a gente vai passar aqueles que estão realmente acompanhando direitinho, fazendo as atividades. Ok, minha gente? Então eu vou parar por aqui e você já sabe o que é para fazer.